Oi, aqui é a Mari do Sonho de Estante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E assim como já tivemos a tag dos calhamaços, que eu acho que eu já respondi umas 2 vezes aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Agora temos a tag dos livros curtinhos. Eu vi essa tag lá no canal Viva Livros, da Elisama, então eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo também, pra vocês conferirem o canal dela, o vídeo, as respostas e os livros que ela indica lá no vídeo. Então agora eu vou indicar alguns livros curtinhos pra vocês aí lerem rápido, algum livro curtinho pra sair da ressaca e tudo mais, livros curtinhos que me deixaram de ressaca. São 12 perguntinhas, mas eu trouxe muito mais que 12 livros pra indicar aqui, porque como são livros muito curtos, então dá pra mostrar bastante coisa. A pilha já tá aqui do meu lado, inclusive. E antes de mais nada, eu já peço que se você for novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita pra deixar o seu like aí embaixo pro YouTube entender que você gosta do que tá vendo por aqui, indicar o canal pra mais pessoas que assistem conteúdo parecido, e já aproveita pra se inscrever também e ativar as notificações, pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Todos os livros citados serão linkados aqui embaixo no box de descrição com um link que vai te levar direto pra Amazon. E aí lá você pode colocar o livro na sua wishlist, salvar o link ou comprar agora mesmo se você quiser muito ler, gostou muito da indicação. Comprando com o meu link você me ajuda muito, sem pagar nada mais por isso. E existem várias outras formas também de apoiar o canal. Tá tudo aqui no box de descrição. Vamos lá então, que logo na primeira pergunta eu já tenho muitos livros pra indicar aqui. Que ela quer saber qual o livro mais curto da sua estante. E eu tenho vários livros curtos, assim, com menos de 100 páginas, principalmente livros que vieram de brinde, de clubes de assinatura. Então, esses livros, tipo, tem livro de 30 páginas. Vou começar com os que eu já li. Nós temos aqui Ferreiro do Bosque Maior, que é um livro do Tolkien. Se essa luz deixar vocês verem. Esse livro tem umas 80 páginas, 83 páginas e ainda tem ilustração no meio. Temos aqui também Antígona, de Sófocles. Li também, é uma peça. E temos aqui 60 páginas. Super curtinho. Além de ser uma peça, né, que já é um formato de texto rápido de ler. E temos aqui também O Vilarejo, do Rafael Montes, que tem 92 páginas e é uma leitura que vai te prender demais. Então, assim, além de ser curto, essas 90 páginas vão voar. Daí, de alguns desses livros de brinde de clube de assinatura, eu tenho aqui Amor e Amizade, da Jane Austen, que tem 80 páginas. Aí quer ler um livro da Jane Austen, mas não quer pegar um livro de 300 páginas? Tá aqui. Temos aqui também Contos de Melville. Esse livro tem umas 60 páginas. Temos também Cartas a Nathaniel Hawthorne, são cartas que o Melville enviou para Nathaniel Hawthorne, 34 páginas. Muito fino. Esse daqui não é de brinde, mas também é bem curtinho, Alto da Barca do Inferno, que tem aí suas 70 páginas. Ainda é nesse formato de texto, que dá pra ler super rápido. E por fim, o que eu acho que é o menor, de fato, ele é o menor livro que eu tenho aqui, que é A Carta do Achamento do Brasil. Tem 26 páginas. Você lê esse livro em 1 hora. Então, assim, muitos livros muito curtos, dá pra ler tudo isso aí num dia só. A próxima pergunta foi um pouco difícil de achar livro pra encaixar aqui, e ainda assim eu não encaixei um livro que responda 100% a essa pergunta, porque, sério, foi muito difícil. Quer saber um livro curto, mas que mesmo assim te deixou de ressaca. E não é que esse livro tenha me deixado de ressaca, eu demorei muito pra ler ele, muito mais do que eu esperava, que é Emily the Strange. Esse livro nem é tão curto assim, tá? Ele tem 270 páginas, mas foi o livro mais curto que eu consegui encaixar nessa categoria. É um livro ilustrado, tipo, tem muitas ilustrações aqui no meio. Era pra ser uma história divertida, rápida, mas eu não sei o que aconteceu. Tinha dias que eu nem pegava ele pra ler, então assim, foi complicado. Ele não me deixou de ressaca, mas foi uma leitura bem, sim, arrastada. A pergunta de número 3 quer saber de um livro pequeno que destruiu a sua mente. Esse livro, eu comecei a ler ele, assim, nossa, que legal, tô adorando a história, gostei muito da protagonista, e o final simplesmente acabou comigo, que é A Cor do Leite, da Nell Leishan. Aqui a gente tem uma adolescente de 15 anos, em 1800 e não sei quanto, numa fazenda na Inglaterra,
que mora com os pais, e aí tem ali o avô dela, que meio que ninguém se importa muito em cuidar dele, então ela que fica mais com ele, tipo, alimenta, dá banho, conversa, conta história, fala sobre o dia dela e tudo mais. E ela tem um problema na perna, que faz ela andar mais devagar. E como ela tem mais duas irmãs, elas acabam tendo que ajudar na fazenda junto com o pai. Só que ela sempre é criticada ali porque ela tá fazendo as coisas muito devagar. Então o pai dela resolve dar uma utilidade pra ela e manda ela pra trabalhar na casa lá de um padre, que a esposa dele tá doente. E aí ela vai lá cuidar da esposa do padre. Só que depois que a esposa desse padre morre, ela continua trabalhando lá na casa e coisas não muito legais vão começar a acontecer. Enfim, é isso. Leiam A Cor do Leite. Esse livro tem menos de 200 páginas. Não, tem 200 páginas. 205 páginas. E é muito bom, é muito rápido de ler. Um pouquinho pesado, mas é muito bom. A pergunta de número 4 quer saber de um livro curto, mas que poderia ter mais páginas, merecia ter mais páginas, que você leria mesmo assim. E eu tô falando de O Infame Clube Vitoriano das Mulheres Livres. Eu tinha colocado esse livro aqui para um livro que podia ter mais páginas, porque realmente se esse livro tivesse 700 páginas, eu teria lido assim, sorrindo, e ainda teria achado ruim de ter terminado essas 700 páginas, porque eu queria mais. Mas depois eu achei esse livro, e aí eu resolvi colocar ele aqui, porque são contos. São contos que falam sobre mulheres que fazem coisas que elas não deveriam fazer na época que elas viviam. Então nós temos mulheres se disfarçando de homem para poder tocar violino no teatro, uma filha que perdeu o pai e aí precisou se disfarçar de homem para poder continuar cuidando da loja sem que ninguém descobrisse, né? Tipo, como assim você é uma menina que tá cuidando dessa loja? Isso não é trabalho para você. Várias coisas desse tipo. E são, como eu disse, são contos, então já são histórias curtas. Dentro de um livro curto, são muitos contos, então os contos são muito curtos. E podia ter aí umas 300 páginas, pelo menos, tem 160. Então assim, podia ter no mínimo o dobro do tamanho aí, que eu leria também achando ótimo. A pergunta de número 5 quer saber um livro curto, mas que foi difícil de entender. E aqui eu escolhi colocar Salomé, do Oscar Wilde. É uma peça de um ato só, que assim, parece que tá faltando o começo e o fim. Porque eu fiquei perdidinha nessa história. Começa o livro todo, né, a cena toda se passa num baile. E aí, pelo que eu entendi, é aniversário de uma menina, uma princesa, não sei. E ela exige a cabeça de alguém como presente. E foi isso que eu entendi. Não me pergunte por que ela quer essa cabeça, quem era essa pessoa, o que essa pessoa fez pra ela, como conseguir essa cabeça. Não me pergunte nada, eu não entendi nada, foi bem difícil assim de ler. Eu lia me esforçando ao máximo pra prestar atenção, pra saber o que estava acontecendo, mas não rolou. Quem sabe eu releia com mais calma e pesquisando um pouco mais sobre as coisas pra me contextualizar, porque realmente esse aqui foi difícil. Ele também é desses livros que vem de brinde nos clubes de assinatura e tem um pouquinho mais aí de 105 páginas. Outra pergunta que foi difícil de encaixar aqui também foi a próxima pergunta, que quer saber sobre o menor livro do meu autor favorito. Eu não tenho assim um autor favorito que eu diga esse aqui é disparado, por mim eu só teria livro dele na estante. Não tenho nenhum autor assim que eu seja completamente obcecada. Tem alguns autores que eu gosto muito, mas todos eles têm uns defeitinhos ali que, né, assim, a gente passa um pano, mas não é perfeito. Então eu trouxe aqui o livro de uma das minhas autoras favoritas, que eu gosto bastante, e que foi o livro mais curto que eu consegui encaixar, com 191 páginas, Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, da Julia Quinn. Esse livro reúne 2 contos, cada um desses contos tem em um outro livro, que assim, nós temos a série dos Bridgertons. E aí tem 2 livros de contos sobre a Lady Whistledown, de coisas que ela escreve sobre o que tá rolando na sociedade. Só que são várias autoras reunidas, são 4 autoras, se eu não me engano.
e a Julia Quinn é uma delas nesses 2 livros. Então pegaram esses 2 contos que ela tem nesses 2 livros e colocaram aqui. Esse livro vem no box dos Bridgertons, mas como eu já tinha toda a série, eu não ia comprar o box só pra ter esse livro. Então eu achei alguém vendendo esse livro na internet separado e comprei só ele. E depois disso que eu fui descobrir que eram os mesmos contos. Então tecnicamente eu já li, mas não nessas edições. E esse foi o menor livro do meu autor favorito que eu consegui achar por aqui. A próxima pergunta eu achei que eu não ia ter livro pra mostrar, porque é um gênero que eu não leio. E assim, eu até posso ter alguns aqui, mas são poucos, são raros. É raro, mas acontece. Então a pergunta de número 7 quer saber sobre o menor livro de não ficção da minha estante. E como eu só achei esses 2, eu trouxe os 2. Um eu li recentemente, o outro eu li ano passado, mas os 2 eu indico bastante. Começando pelo que eu li recentemente e já falei sobre ele aqui no canal num vídeo de leituras, que é o Notre Dame, a história de uma catedral, do Ken Follett. Foi um livro que ele escreveu ali na época que a catedral pegou fogo, e como ele já tem vários outros livros assim históricos em que ele escreve sobre as catedrais, né, como se as catedrais fossem um personagem mesmo da história, convidaram ele para escrever um livro sobre a Notre Dame, e aí os lucros, né, que recebessem com a venda desse livro seriam destinados à reforma da catedral. Então eu li bem rapidinho assim, mesmo sendo de não ficção e tendo bastante informação nova, foi uma leitura bem rápida e eu recomendo bastante para quem gosta dessa parte assim mais dos ambientes e das construções dos romances históricos. E o livro que eu li ano passado e que eu gostei bastante, foi uma surpresa, porque eu nunca tinha ouvido falar desse livro, inclusive nunca tinha ouvido falar dessa editora até as meninas entrarem em contato comigo. E é o meu muito querido Pedro, que é um livro de uma carta que a Leopoldina escreve contando sobre a vida dela no Rio de Janeiro, os passeios que ela fazia pela floresta, as coisas que ela fazia, estudava, enfim, a vida dela no Rio de Janeiro. E aí, assim, tá só um pouquinho marcado, não sei se vocês vão conseguir ver com essa luz aí. Só um pouquinho. E eu gostei muito, foi um livro que me surpreendeu bastante. A pergunta de número 8 quer saber sobre o menor livro de uma série ou coleção. E eu achei esse livrinho aqui, Como Treinar o Seu Viking, que é um livro que faz parte da série de Como Treinar o Seu Dragão. Então na série toda a gente tem o Soluço e os outros vikings ali, né, da aldeia, falando sobre dragões e tudo mais, principalmente o Soluço, né, falando sobre como treinar dragões. E aqui a gente tem ninguém mais, ninguém menos que Banguela, que escreveu o seu próprio livro sobre como treinar o seu viking. E eu achei muito divertido. A série toda é muito divertida, é muito rapidinha de ler. E o livro também é todo ilustrado, então torna a leitura mais rápida ainda. A próxima pergunta quer saber sobre um livro pequeno que inspirou um filme ou uma série. E eu trouxe um aqui que eu ainda não li, mas que eu assisti o filme e que eu gostei muito. E que eu não sei se já saiu ou se vai sair. Eu acho que ainda vai sair continuação desse filme, depois de muitos anos, que é O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Eu adoro essa história, a do filme, né? Não conheço a do livro ainda e quero muito ler. Esse livro tem aí suas 205 páginas. É folha branca essa edição, mas texto super rapidinho assim de ler. E tem umas ilustrações no meio também. Então assim, é curtinho, mas inspirou aí um baita filme que vai sair até continuação. A 10ª pergunta quer saber sobre um livro que é pequeno, mas que eu quase abandonei. Quando eu leio livros muito curtos, assim, eu tento me forçar a ir até o final, porque, tipo, pô, já é um livro super curto, assim, que era pra ser rápido de ler, então vou tentar ler até o final, mas tem uns que realmente não dá, que não foi o caso desse, porque eu levei a leitura de Antes que o Café Esfrie até o final, mas realmente ali no 3º conto eu já tava assim, nossa, acaba, pelo amor de Deus. Isso não acaba mais. Tipo, será que se eu continuar lendo vai fazer diferença? Vai melhorar? Então, quase abandonei. Por mais que ele esteja cheio de marcações, são marcações assim mais relativas ao ambiente, a coisas importantes, pontos interessantes assim da história. Não quer dizer que só porque tá marcado eu gostei.
quase abandonei esse livro. A penúltima pergunta, pergunta de número 11, já vai um pouquinho além da pergunta anterior. É pequeno e mesmo assim eu abandonei. Eu não tenho esse livro aqui mais pra mostrar. Na verdade eu não sei se eu não tenho. Ele deve estar na pilha dos livros pra mandar embora. Que é o livro... esqueci o nome. Norte e Sul, da Joan Didion. Abandonei mesmo. Comecei o livro empolgada porque era o nome de uma autora que eu via muito por aí, então eu tinha curiosidade pra conhecer, mas assim, não foi. Acho que eu li metade dele, e é um livro de, sei lá, 100 páginas, um pouco mais que isso, e não foi pra frente. Não consegui ler até o final, abandonei mesmo. Eu passei acho que mais de uma semana tentando ler esse livro, então assim... foi. E por último, então, um livro que é pequeno, mas eu ainda não li. Eu já li um outro livro dessa coleção, mas esse aqui eu ainda não li. Inclusive, eu tenho mais vontade de ler esse do que eu tinha de ler o outro que eu li. Que é Bruxas, Bruxos e os Feitiços Mais Cruéis que se podem imaginar. Essa coleção da Martin Claret, desses livros super curtinhos, tem livros de contos de terror, tem livros sobre super-heróis e tem livros sobre princesas, nessa vibe assim, tipo, príncipes, princesas e não sei o que, super-heróis, vilões e não sei o que, sabe? Esses títulos enormes. Esse livro tem 138 páginas, ele também tem algumas ilustrações e eu sou louca pra ler. Eu não gostei muito do outro que eu li, que é o Gnomos, Duendes, Fadas, não sei o que, alguma coisa assim. Não gostei muito. Mas esse aqui eu tô bem curiosa pra ler. Sua vez de me contar qual é o menor livro da sua estante que você tem aí. Eu sei que é bem difícil a gente achar livros assim tão curtos, com, sei lá, menos de 100 páginas, mas se o menor livro da sua estante tiver 300 páginas, tá tudo certo. Da mesma forma que o conceito de calhamaço varia muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, um calhamaço pra mim é um livro de 650, 700 páginas pra cima. Vai depender muito também da gramatura da folha, né? Então, às vezes a gente tem um livro de 500 páginas que pela espessura parece ter 300, então eu acabo sendo mais visual, assim. Então, se eu pego um livro desse tamanho, mas que a folha é tão fina que aqui dentro tem 300 páginas, pra mim ele vai ser um livro curto. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Indique livros curtos aí que você leu super rápido e recomenda pro pessoal. Vou aproveitar para continuar indicando mais livros aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em um próximo vídeo e tchau!